A paz do Senhor, queridos irmãos, quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia e abri-la no livro de Êxodo, capítulo 13, para lermos a partir do verso 17. Êxodo 13 e 17 diz assim: Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós precisamos ter muito cuidado se somos guiados por alguém que tenha confiança e que tenha segurança para nos levar ao lugar certo. Imagine um cego guiando outro cego. Sem referências visuais ou direção confiável, eles estão destinados a se perder. Imagine que você está seguindo um carro à sua frente, numa estrada que você não conhece, sem acesso a um GPS, e você não sabe que o cidadão do carro da frente também não conhece o caminho e está perdido. Ser guiado por alguém que não sabe o caminho certo é algo desastroso. Mas quando somos guiados por alguém que conhece o melhor caminho, que conhece todas as coisas, que tem um plano confiável para isso, nós certamente estamos muito seguros. Nós lemos o texto de Êxodo capítulo 13, quando Deus tirou o povo do Egito, pesando a mão sobre Faraó para que libertasse o povo de Israel. Eles tinham um destino certo, iam para a terra de Canaã. Porém, havia um caminho que todas as pessoas escolheriam, era o mais curto, o mais perto, que os levaria mais rapidamente ao seu destino. Mas nós vemos que Deus tinha planos diferentes. E aprendemos então nesse texto que os caminhos de Deus não são os caminhos mais óbvios, mas certamente são os caminhos mais acertados. A primeira coisa que vemos é que andar na direção de Deus nem sempre será o caminho mais curto. O caminho mais rápido era acompanhando a costa do mar Mediterrâneo, que em algumas semanas ou em poucos meses eles chegariam ao seu destino. Mas Deus, diz o texto, os conduziu pelo caminho mais longo. E o propósito era exatamente que eles não parassem no meio da caminhada. Eles certamente poderiam escolher o caminho que parecia melhor. Mas o caminho de Deus, além de ser mais longo, os levava ao deserto. Às vezes, nós pensamos que Deus está errado ou que está demorando demais. Às vezes até perguntamos por que o caminho de Deus é muito difícil. Mas nós precisamos entender que Deus não precisa de atalhos. Porque Deus, nesse momento da caminhada do seu povo, levou-os pelo caminho mais longo, para evitar o caminho dos filisteus. Era uma fronteira fortemente guardada, com muitas guarnições egípcias, e que, portanto, os levaria à guerra, e eles não estavam preparados para isso. Apesar do texto dizer aí que eles saíram como um exército no final do verso 18, eles não estavam treinados como um exército para lutar. O caminho que nos parece mais fácil pode trazer desafios para os quais ainda não estamos preparados.
E Deus sabia que eles desistiriam se tivessem dificuldades tão grandes, voltariam para a vida de escravos. Porque Deus sabe o que nós podemos suportar e não nos dará uma carga pesada antes que nós possamos conduzi-la. Alguém pode dizer: eu tenho as armas de um exército, mas talvez não tenha maturidade para fazer uso delas. Deus tem um propósito em tudo o que faz. Além disso, Deus os levou para o deserto. Por quê? Deuteronômio 8:2 nos lembra que Deus os conduziu no deserto para humilhá-los, para pô-los à prova, para conhecer as suas intenções, se iriam obedecer ou não aos seus mandamentos. Deus não precisava provar para saber o que tinha, não, Deus sabe todas as coisas. Mas os israelitas é que precisavam saber o que estava no seu coração para buscar a cura de Deus. E o que havia no coração deles? O que muitas vezes há também no nosso coração: desobediência, incredulidade, autossuficiência, idolatria. E Deus então queria tratar estas coisas, corrigindo, ensinando o seu povo, disciplinando e removendo-as do coração do povo que ele queria levar à terra prometida. Deserto é um lugar de dependência, de submissão, de aprendizado, e nós então somos levados por Deus a esses lugares por sua graça. Alguém podia pensar que a caminhada pelo deserto era punição, mas não era, era graça de Deus, porque em sua graça Deus nos conduz por caminhos que tratam nosso coração e nos preparam para a promessa. A vida cristã também é comparada a uma jornada no deserto até a Canaã celestial. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, faz esta comparação. E Jesus, no entanto, prometeu que estaria conosco, e ele mesmo passou pelo deserto, lá em Mateus capítulo 4, na sua tentação, e venceu por nós, para, por sua graça, nos dar o modelo para passarmos pelo caminho mais longo. A segunda coisa que vemos é que andar na direção de Deus nos levará a ver o cumprimento de suas promessas. Moisés levou o povo ali do Egito, mas debaixo de uma promessa, que eles sairiam dali, que Deus os tiraria dali. E o texto nos diz que eles levaram consigo os ossos de José, porque José tinha esta certeza de fé: Deus tirará vocês daqui. Aquele sarcófago de ossos era um testemunho das gerações que confiaram em Deus e que agora recebiam o cumprimento da sua promessa. José havia sido o homem mais importante do seu tempo, mas agora era apenas uma caixa cheia de ossos. Mas o seu legado de fé estava sendo conduzido ali como um testemunho da fidelidade de Deus. Os ossos de José foram levados como um cumprimento real que estava sendo conduzido ali. Era como um lembrete constante: Deus cumpre o que promete. E nós precisamos olhar para a nossa história, e mais ainda para a história daqueles que viveram pela fé, e nos apegar a essa esperança de vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz que todas as promessas que temos de Deus encontram em Jesus o sim. Então ele é a garantia de cumprimento das promessas de Deus, e a maior promessa que temos é exatamente de que ele voltará para nos levar e estarmos com ele para todo sempre. E todas as promessas que temos de Deus, elas podem e se cumprirão exatamente porque em Cristo nós temos essa garantia. Andar na direção de Deus pode não ser fácil, mas nos levará a ver o cumprimento das suas promessas. No devido tempo, Israel enterrou os ossos de José na terra de Canaã, como lá em Josué 24:32 está escrito. Pode passar o tempo que passar, mas Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que ele diz. E ainda,
nós vemos que andar na direção de Deus nos trará a sua presença conosco. Deus conduzia o seu povo usando aqui dois artifícios sobrenaturais. Durante o dia havia uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Imagine você estar caminhando no deserto e uma nuvem que acompanhava aquele povo. E à noite, quando esfria, quando há possibilidade de animais aparecerem, havia uma coluna de fogo, não somente para aquecer, mas para iluminar. Porém, o texto nos diz aí no verso 21 que não era apenas uma nuvem ou uma coluna de fogo, mas era o Senhor que ia adiante deles. A nuvem conduzia o povo. Quando ela se movia, eles se moviam. Quando ela parava, eles paravam. Se ela virava à direita ou à esquerda, eles a acompanhavam. Isso não era algo natural, porque as nuvens são conduzidas pelo vento. No entanto, isso era a presença de Deus. Se nós colocamos a nossa confiança em Deus, devemos esperar coisas extraordinárias acontecerem. Deus não afastou esta coluna de nuvem em nenhum dia, mesmo no dia que eles murmuraram, mesmo nos dias que eles o provocaram, mesmo nos dias que eles duvidaram. A coluna permaneceu lá, nunca os deixou até que eles chegassem às fronteiras de Canaã. Aquela proteção constante deveria ser um lembrete para que eles se submetessem a Deus, para que eles guardassem a lealdade da obediência a Ele, para que eles estivessem atentos àquilo que era a vontade de Deus. No entanto, muitas vezes eles falharam nisso. Mas o que o texto nos deixa claro é que de dia ou de noite, Deus estava presente ali para que eles caminhassem de dia e de noite. E o texto diz que nunca a coluna se afastou, nem a de nuvem, nem a de fogo. Mesmo quando era dia, ou quando era então um momento que parecia mais propício para se caminhar, quando se enxergava para onde se estava indo, a coluna estava lá, de nuvem. Mas quando era noite e parecia que então ninguém sabia mais onde estava ou para onde ia, quando não era dia ensolarado, quando era noite, também a presença de Deus estava ali. Assim nós podemos entender também, queridos, que Deus está conosco quando é dia de sol, quando tudo vai bem, quando há saúde, festa, bonança. Podemos caminhar porque Deus está conosco. Mas na noite escura, da angústia, do tempo frio e sem nenhuma luz no fim do túnel, nós também podemos entender que o Senhor está conosco e podemos caminhar porque Ele não nos deixará em nenhum momento. Imagine estar num deserto, sem saber para onde ir, mas Deus fez com que o povo andasse na direção dele até que eles chegassem no lugar correto. Eu lembro da história de um pastor que estava num avião e uma criança sentada ao seu lado, calmamente pintando com um lápis num papel, e começou uma grande turbulência e todo mundo ficou muito agitado e com medo. Uns começaram a orar, outros começaram a gritar, e alguém olhou para o menino e disse: "Você não está com medo?" E ele disse: "Não, meu pai é o piloto." E assim nós podemos entender que, mesmo nos momentos mais difíceis, de dia ou de noite, o nosso Deus é o piloto que conduz a nossa vida e que nós, andando com Ele, podemos estar seguros. O povo de Israel não saiu do Egito guiado por um mapa, mas por Deus, que numa coluna de nuvem ou numa coluna de fogo os conduzia de maneira visível, sobrenatural e constante. Cristo é essa companhia constante que nós temos na nossa caminhada. Cristo é a luz que ilumina a nossa vida e é aquele que prometeu que estaria conosco a cada instante.
O escritor aos Hebreus nos convida a viver confiando em Jesus como nosso provedor, como nosso guia, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Uma promessa que o povo de Israel tinha. Deuteronômio 31:8 dizia: o Senhor é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Nós podemos ter a mesma certeza que o Senhor Jesus está conosco. Assim, não queira escolher o caminho que parece mais curto, mais rápido, mais perto ou mais vantajoso. Não queira escolher um atalho que parece oferecer uma vantagem. Não queira seguir pelo caminho que as pessoas dizem que é o melhor. Siga pelo caminho que o Senhor te guiar. Leia a Bíblia, tenha uma vida de oração para conhecer a Deus, saber a sua vontade e entender que vale a pena andar na direção de Deus. Que neste dia o Senhor acalme o seu coração, que mesmo estando de noite, ou estando no deserto, ou estando numa tempestade, Deus está conosco, Ele nos guia e o caminho que Ele traçou para nós é o melhor caminho para nós caminharmos. Que Deus abençoe a sua vida.